Olá, já falamos sobre o cargo guarda municipal, área de atuação guarda municipal, parte especial, que é aquela em extinção. Agora vamos tratar sobre a atribuição do guarda municipal, parte permanente. Guarda municipal. CBO é o mesmo, 5.172.15, segmento segurança, área de atuação guarda municipal. Então observe que a área de atuação guarda municipal, carreira guarda municipal, cargo único de guarda municipal. Então isso tudo gera uma confusão, mas já vamos explicar. As classes que nós temos na parte permanente, classe inicial, terceira, segunda e primeira classe. Por que a inicial? A inicial é onde todo servidor, todo o candidato a ingressar na carreira, quando ele passa no concurso, ele vai ingressar na referência 1, na classe inicial, no nível 1. Por quê? Ele vai estar com a escolaridade de ensino médio, ele vai estar iniciando a carreira nesta referência 1, estará no nível 1, consequentemente, na área de atuação de guarda, porque ele não cresceu ainda, ele acabou de ingressar. Então, esse é o básico do básico, é o início da carreira. Nós temos o inicial, então, única e exclusivamente na área de atuação guarda. Nós vamos ver que aqui nesse decreto, infelizmente, no Ctrl+C, Ctrl+V, eles acabaram colocando, reprisando em outros lugares, mas não existe. E cometeram uma outra pequena falha no que diz respeito, quando fala sobre classes e um acréscimo de atribuição, falou somente na parte do guarda municipal, na área de atuação guarda, e não falou na área de atuação supervisor e inspetor. Então a gente vai ver essa questão aqui. Mas então essas observações de lado, seguimos para os estudos. Núcleo básico guarda municipal. Qual que é a atribuição? Executar o policiamento extensivo preventivo uniformizado, equipado e armado na proteção à população, bens, serviços e instalações do município de Curitiba, desempenhar atividade de proteção ao patrimônio público municipal, prevenindo a ocorrência interna e externa de qualquer ilícito penal e administrativo. A palavra armado aqui apareceu. Não só o equipado, mas o armado, diferente da parte especial. Mas por que isso? Porque na parte especial nós temos alguns servidores que podem exercer o policiamento armado, enquanto outros não fizeram o curso de formação, assim eles não podem exercer este policiamento armado. Aqui já na parte permanente, todos ingressaram na carreira ou fizeram a transição para a parte permanente. Então, do concurso de 2015 e esse concurso de 2025, todos ingressam já na carreira na parte permanente. Os concursos anteriores, os servidores fizeram essa transição para integrar a parte permanente. Atribuições específicas do guarda. Vejam que agora vai mudar um pouquinho, vai ficar um pouco mais contundente. Executar o policiamento extensivo preventivo uniformizado, equipado e armado na proteção à população, bens, serviços e instalações do município, atendendo às solicitações internas e externas relacionadas à segurança do município. Executar a guarda e segurança do patrimônio, realizando ações preventivas a fim de evitar ilícitos ou sinistros na área sob sua guarda e o controle do espaço público do município, propiciando condições de ordenamento urbano. Cumprir escalas ordinárias e extraordinárias de trabalho, bem como remanejamentos conforme a necessidade da administração. Lembrando que este é um dispositivo inerente às obrigações, aos deveres do funcionário público, conforme o artigo 207 da Lei 1656. Cumprir as ordens emanadas dos seus superiores hierárquicos também é um mandamento da legislação estatutária maior. Realizar saturações e atendimento de caráter preventivo nos bens e instalações do município, atendendo solicitações internas e externas relacionadas à segurança do município por meio de patrulhamento a pé ou utilizando-se de veículo motorizado, bicicleta ou de outros meios de locomoção. Aqui eu só tenho um parêntese no que diz respeito à denominação saturação. Saturação, quando a gente faz fritura, todos nós conhecemos bem, à medida que você vai reutilizando aquele óleo, ele vai ficando saturado. Então a gente percebe que saturação, a definição, é algo que já está obsoleto e é necessário descarregar, fazer o descarte. Aqui
essa denominação é utilizada como forma de dizer que vai colocar estática uma viatura num determinado local com uma guarnição que deve ficar por lá, e daí quando a gente vê fazer o patrulhamento a pé ou motorizado, então não é uma saturação. Fazer rondas diárias seria a palavra correta. Saturação a gente poderia substituir por outra denominação que seria ponto base, ou fazer um ponto central para irradiar segurança naquela região. Mas usa-se essa linguagem arcaica que ela traz inclusive uma conotação de algo que deve ser descartado, que já está saturado propriamente dito. Então, nesse sentido, eu só tenho observação, mas a título de concurso é importante saber o significado. Aqui significa estar em determinado local de maneira física e estática. Continuando, zelar pelo equipamento público e suas instalações, sugerindo ações para a melhoria do serviço em geral, apoiar e garantir as ações fiscalizadoras e o funcionamento do serviço de responsabilidade do município, utilizar técnicas e normas de segurança a fim de preservar a integridade física dos servidores e usuários dos serviços públicos. Orientar e tratar o público em geral com urbanidade, informando quantas áreas permitidas ou não a visitação pública, entrada e permanência e os horários de funcionamento do local. Utilizar, operar e zelar pelos equipamentos e tecnologias empregados nas ações de segurança municipal, incluindo, entre outros, sistemas de monitoramento, vídeo monitoramento, câmeras corporais, drones, sistemas de comunicação, plataformas eletrônicas de registro de autos e ocorrências, bem como demais inovações tecnológicas que venham a ser incorporadas pela instituição. Conduzir veículos da Guarda Municipal observando as normas de trânsito e as diretrizes internas conforme a escala de serviço, preenchendo corretamente os formulários de registro. Lembrando que o servidor da Guarda Municipal ele tem que estar com a Carteira Nacional de Habilitação em situação regular, porque ele pode ser convocado a qualquer momento para prestar qualquer tipo de atividade inerente à sua atribuição. Conferir as armas, seus registros, munições, coletes balísticos, equipamentos de comunicação e demais materiais e equipamentos sob sua responsabilidade, registrando em livro próprio e comunicando sua chefia imediata sobre quaisquer alterações verificadas. Isso aqui pode ser utilizado para aqueles servidores parte especial que são oriundos de concurso de guarda municipal. Repassar e receber armamento e registro de arma durante a passagem do plantão, obedecendo às normas de segurança, bem como entregar ou receber armamento aberto, descarregado e desmuniciado. Embora exista este dispositivo aqui, ele se refere muitas vezes a armamento longo, porque hoje a Guarda Municipal ela já tem dentro do seu quadro o número equivalente de armamento para o número equivalente de servidores, ou seja, cada servidor passa a ter sua arma cautelada de maneira individual, não fazendo repasse do armamento, exceto na situação dos armamentos, armas longas, quando são para operações especiais, específicas. Receber e repassar todas as recomendações, avisos, alterações em material quando da passagem de serviço, executar a segurança de autoridades municipais, dignitários e seus familiares quando necessário, auxiliar em atividades administrativas quando necessário, acionar os órgãos competentes nas situações de crime, preservando o local quando necessário, acionar os serviços públicos competentes quando constatadas situações específicas de anormalidade, executar a segurança de pessoas envolvidas em ocorrências próprias nas quais ocorram internamentos hospitalares conforme necessidade ou devido às ordens superiores. Coibir ilícitos em equipamentos e veículos da Rede Integrada de Transporte, o RIT, conduzir e apresentar à autoridade policial sempre que necessário os envolvidos em ocorrências, acompanhando-os à delegacia de polícia para a lavratura de prisão em flagrante delito ou termo circunstanciado, elaborar relatórios registrando todas as ocorrências de serviço em livro próprio, repassar ao Centro de Operações da Guarda Municipal, COP-GM, todas as informações relativas às ocorrências atendidas após a sua conclusão, relatando todos os detalhes dos fatos e providenciando o registro no sistema de gestão da Guarda.
Aqui nós estamos observando que tudo que está descrito na Lei Federal 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, aquelas atribuições elencadas no artigo 5º, contendo 18 incisos e um parágrafo único, todas elas estão reprisadas aqui, trazendo esta atribuição ao Guarda Municipal de Curitiba em consonância com a Lei Federal. Fazer manutenção do armamento de primeiro escalão, ficando a manutenção em escalões superiores para o setor competente, ou seja, aquela limpeza periódica, o básico do básico deve ser feito pelo guarda, mas além disso compete à área específica, realizar ações sociais, educativas e preventivas de defesa social junto à administração municipal e à comunidade em geral, repassar as viaturas, motocicletas e bicicletas de serviço no final do plantão devidamente abastecida e limpa, informando através de relatório todas as alterações ocorridas, atuar nas atividades de prevenção e ações de defesa civil no combate a princípios de incêndio e outros incidentes e desastres e no suporte básico de vida quando necessário. Então a gente vê tanto a atribuição como agente de defesa civil, quanto aquela atribuição no atendimento de ocorrências de emergências. Colaborar com os diversos órgãos públicos nas atividades que lhe dizem respeito, exercer as competências de trânsito que lhe forem conferidas nos termos da Lei Federal 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro, participar de cursos, palestras e treinamentos quando convocado e ou escalado pelo Centro de Formação da Guarda Municipal para aprimoramento profissional. Este ponto cabe uma observação muito importante. Se a gente observar a Lei da Maria da Penha, ela trata sobre os cursos da Guarda Municipal. Se a gente observar o Estatuto do Desarmamento, ele fala sobre a obrigatoriedade do estágio de qualificação profissional. Se a gente observar a Lei 13.022, o Estatuto Geral das Guardas Municipais, fala sobre o estágio de qualificação profissional. Se a gente observar a lei que institui o Sistema Único de Segurança Pública, fala sobre o estágio de qualificação profissional. Se a gente observar o decreto que regulamenta a Lei 13.060, que é o decreto 12.341, fala sobre o estágio de qualificação profissional e sobre a matriz curricular. Então, para a gente ver o quanto é importante. Se a gente olhar o plano de carreira da Guarda Municipal, curiosamente, o servidor que não tiver realizado o curso, o estágio profissional, o estágio de qualificação profissional, ele não vai conseguir crescer na carreira. Então, para a gente ver o quanto é importante esses cursos e principalmente este treinamento que a gente chama estágio de qualificação profissional, que segue a matriz curricular e é oriundo de todas essas leis que nós comentamos. Apoiar serviços de atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade social, conforme competência legal no âmbito do município. Então, é um serviço de Fundação de Ação Social, onde a gente atua junto, em parceria com os nossos colegas de serviço. Atuar nas guarnições e grupos especiais da Guarda Municipal, exercendo as atividades de acordo com as diretrizes institucionais e técnicas operacionais estabelecidas, atuar de forma voluntária como instrutor em capacitações aos seus pares, em casos específicos, aos superiores e hierárquicos. Aqui nós vamos fazer uma leve observação. Esse texto aqui está correto, porque ele diz atuar de forma voluntária como instrutor em capacitações aos seus pares, aos seus superiores e hierárquicos propriamente dito. Dentro da hierarquia, seria supervisor, inspetor e até demais pessoas integrantes da estrutura hierárquica. Eu digo demais integrantes porque nós temos a estrutura hierárquica da carreira de guarda municipal e temos a estrutura hierárquica da Secretaria Municipal da Defesa Social e Trânsito, que é uma estrutura organizacional. Então, dentro desse sentido assim. Mas aqui, esta citação na atribuição específica do guarda está corretíssima, completa, perfeita. Ela vai ser reprisada para o supervisor e inspetor e ela vai entrar nesta falha, porque ela foi reprisada e não foi observado este detalhe importante, que o supervisor é superior ao guarda. Então, quando a gente fizer essa leitura, nós vamos perceber o seguinte:
que vai estar descrito. Atuar voluntariamente como instrutor em capacitação aos seus pares, primeiro aos seus subordinados, aos seus pares e aos seus superiores hierárquicos, deveria ser. E para o inspetor a mesma coisa, ele vai estar a mesma dicção desse texto, então esta é a falha que deve ser corrigida. A gente deve lembrar que o supervisor ele vai ministrar aulas para os guardas, ou seja, seus subordinados. O inspetor vai ministrar aulas para os seus subordinados, ou seja, guardas e supervisores. Então, seguindo, atuar quando designado como instrutor em capacitações ao público externo também. Atuar nas atividades de inteligência e de segurança pública em cooperação com as demais agências, acompanhando a doutrina do Sistema Brasileiro de Inteligência. Desempenhar as atribuições neste cargo. Além das atribuições específicas da classe inicial, que são aquelas que nós já vimos, deverão ser desempenhadas ainda quando da classe especial transitar para a terceira classe. Preencher formulários próprios relatórios administrativos, registros de ocorrência e demais documentos, repassando aos seus chefes imediatos para os devidos encaminhamentos. Então ele transitou da classe inicial para a terceira classe, ele passa a ter essa atribuição. Lembrando que aqui está descrito para o guarda. Deveria estar descrito também para o supervisor e para o inspetor. A gente não vai encontrar essa repetição, mas compreende-se que sim, existe um acréscimo de atribuição também para os supervisores e inspetores. Atribuições específicas da segunda classe para a área de atuação guarda. Além das atribuições específicas da classe inicial e da terceira classe, deverão ser desempenhadas atuar como apoio operacional nas viaturas conforme designado na escala de serviço. E atribuições específicas primeira classe. Além das atribuições específicas da classe inicial, da terceira classe, da segunda classe, deverão ser desempenhadas o quê? Liderar equipes de trabalho quando determinado. Então nós já vimos que dentro do sumário de atribuições nós temos as atribuições específicas da área de atuação de guarda e a partir do momento que você vai progredindo nas classes, sai da classe inicial para a terceira, acresce a sua atribuição. Sai da terceira para a segunda, acresce mais ainda, acresce. Não perde o que tinha antes, soma. E saindo da segunda, subindo para a primeira classe, passa a ter inclusive a competência e a capacidade e a atribuição de liderar equipes de trabalho quando determinado. Assim, o guarda municipal ele tem que ter grau de instrução ensino médio completo, carteira nacional de habilitação em situação regular, aprovação no curso de formação técnico-profissional de guarda municipal, além de outros requisitos, conhecimentos básicos em programas de edição de texto, planilhas eletrônicas e apresentações. Disponibilidade para trabalhar em regime de plantão ou escalas conforme legislação vigente, cabendo lembrar que 40 horas semanais é a carga horária. Contudo, isto não impede que o servidor que seja nomeado para o cargo de guarda municipal venha trabalhar em regime de escala. Ele vai trabalhar. Ele não vai trabalhar 40 horas por semana. 40 horas é a nossa programação normal de segunda a sexta, das 8 às 12, das 14 às 18. Mas como nós prestamos um serviço de natureza policial, não existe interrupção, é um serviço ininterrupto. Assim sendo, nós trabalhamos em regime de escala. No próximo aula, no próximo bloco, iremos trabalhar sobre a área de atuação de supervisores. Então, por enquanto, nós paramos por aqui e em breve retornaremos. Um forte abraço a todos.